1 Reis 9. E sucedeu, quando Salomão acabou de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão, os quais ele se agradou em fazer. O Senhor apareceu a Salomão pela segunda vez, como havia aparecido a ele em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica, que fizeste diante de mim. Eu consagrei esta casa que tu edificaste, para lhe colocar o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali perpetuamente. E se tu andares diante de mim, como Davi o teu pai andou, em integridade de coração e em retidão, para fazer segundo tudo o que te tenho ordenado, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então estabelecerei o trono do teu reino sobre Israel para sempre. Como prometia Davi o teu pai, dizendo: não te faltará um homem sobre o trono de Israel. Se vós, porém, insistirdes em se desviar de mim, de me seguir, vós e os vossos filhos, e não guardares os meus mandamentos e os meus estatutos, os quais coloquei diante de vós, mas fordes e servirdes a outros deuses, e o adorardes, então eu cortarei Israel da terra que eu lhes dei. E esta casa que santifiquei para o meu nome, lançarei da minha vista. E Israel será um provérbio e um escárnio no meio de todo o povo, e nesta casa que é elevada, cada um que passar por ela ficará atônito, e assobiará e dirão: porque o Senhor fez assim à sua terra e a esta casa? E eles responderão: porque eles abandonaram o Senhor seu Deus, que retirou os seus pais da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Portanto, o Senhor trouxe sobre eles este mal. E sucedeu, ao fim de 20 anos, quando Salomão havia edificado as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Ora, Irão, o rei de Tiro, havia fornecido a Salomão as árvores de cedro e de cipreste e ouro, segundo todo o seu desejo, que então o rei Salomão deu a Irão 20 cidades na terra da Galileia. E Irão saiu de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe havia concedido, e elas não lhe agradaram. E ele disse: que cidades são estas que tu me tens concedido, meu irmão? E ele as chamou de terra de Cabul até este dia. E Irão enviou ao rei 120 talentos de ouro. E esta é a razão do tributo que o rei Salomão levantou para edificar a casa do Senhor e a sua própria casa e Milo, e a muralha de Jerusalém, e Azor, e Megido, e Gézer, porque Faraó, o rei do Egito, havia subido e tomado Gézer, e a queimado com fogo, e matou os cananeus que habitavam na cidade, e a deu como presente a sua filha, esposa de Salomão. E Salomão edificou Gézer, e Bet-horon de baixo, e Baalate, e Tadmor no deserto na terra, e todas as cidades de armazenamento que Salomão tinha, e cidades para suas carruagens, e cidades para os seus cavaleiros, e aquilo que Salomão desejou edificar em Jerusalém e no Líbano, e em toda a terra do seu domínio, e todas as pessoas que foram deixadas dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, os quais não eram os filhos de Israel, os seus filhos que foram deixados depois dele na terra, aos quais os filhos de Israel também não foram capazes de destruir por completo. Sobre aqueles, Salomão lançou um tributo de trabalho servil até este dia. Todavia, dos filhos de Israel, Salomão não fez servos. E, no entanto, eles eram homens de guerra, e os seus servos, e os seus príncipes, e os seus capitães, e soberanos das suas carruagens, e dos seus cavaleiros. Estes eram os chefes dos oficiais que estavam acima do trabalho de Salomão, 550, os quais dominavam sobre o povo que executava a obra. Contudo, a filha de Faraó subiu da cidade de Davi até a sua casa, que Salomão havia edificado para ela. Então edificou a Milo.
E 3 vezes por ano Salomão oferecia ofertas queimadas e ofertas de paz sobre o altar que ele edificou para o Senhor. E ele queimou incenso sobre o altar que estava diante do Senhor. Assim ele concluiu a casa. E o rei Salomão fez uma armada de navios e Ezion-Geber, o qual está ao lado de Elate, na costa do Mar Vermelho, na terra de Edom. E Irão enviou na armada os seus servos, marinheiros que tinham conhecimento do mar, com os servos de Salomão. E eles chegaram em Ofir e retiraram de lá ouro, 420 talentos, e o trouxeram para o rei Salomão. 1 Reis 10. E quando a rainha de Sabá ouviu sobre a fama de Salomão a respeito do nome do Senhor, ela veio para prová-lo com perguntas difíceis. E ela veio até Jerusalém com uma comitiva muito grande, com camelos que carregavam especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E quando chegou diante de Salomão, ela conversou com ele sobre tudo o que estava no seu coração. E Salomão respondeu-lhe sobre todas as suas perguntas. Não houve coisa alguma ocultada da parte do rei, da qual ele não lhe tenha contado. E quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, e a casa que ele havia edificado, e o alimento da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o atendimento dos seus ministros, e as suas vestes e os seus copeiros, e a sua subida pela qual ele subia até a casa do Senhor, não houve nela mais espírito. E ela disse ao rei: foi um relato verdadeiro que ouvi na minha própria terra dos teus atos e da tua sabedoria. Todavia eu não cria nas palavras, até que vim. E os meus olhos ouviram, e eis que nem a metade me havia sido contada. A tua sabedoria e prosperidade excedem a fama que ouvi. Felizes são os teus homens, são os teus servos, os quais estão sempre de pé diante de ti, e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que em ti se deleita, para te colocar no trono de Israel, porque o Senhor amou Israel para sempre. Por isso te fez rei, para fazer juízo e justiça. E ela deu ao rei 120 talentos de ouro e uma provisão muito grande de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais ali chegou tal abundância de especiarias como esta que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E também a armada de Irão, que trouxe ouro de Ofir, trouxe de Ofir grande abundância de árvores de almugue e pedras preciosas. O rei fez das árvores de almugue pilares para a casa do Senhor e para a casa do rei. Também harpas e saltérios para cantores. Nunca chegou ali árvores de almugue semelhantes. Tampouco foram vistas até este dia. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá todo o seu desejo, tudo o que ela pediu, além daquilo que Salomão lhe deu da sua dádiva real. Assim ela se envolveu e foi para a sua terra com os seus servos. Ora, o peso do ouro que veio até Salomão em um ano era de 666 talentos de ouro, fora aquilo que ele tinha nos mercadores, e da circulação dos mercados, da circulação dos mercadores de especiarias, e de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra. E o rei Salomão fez 200 broquéis de ouro batido, 600 shequels de ouro iam para um broquel. E ele fez 300 escudos de ouro batido, 300 libras de ouro iam para cada escudo, e o rei os pôs na casa da floresta do Líbano. Além disso, o rei fez um grande trono de marfim e o revestiu com o melhor ouro. O trono tinha 6 degraus, e o topo do trono era redondo por trás. E havia apoios nos 2 lados do lugar do assento, e 2 leões de pé ao lado dos apoios, e 12 leões de pé de um lado e de outro lado sobre os 6 degraus. Nada semelhante havia em nenhum reino. E todos os vasos de bebida do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa da floresta do Líbano eram de ouro puro. Nenhum era de prata. Esta não era valorizada nos dias de Salomão, porquanto o rei tinha ao mar uma armada de Tarsis com a armada de Irão,
Uma vez a cada 3 anos a armada vinha de Tarsis trazendo ouro e prata, marfim e búzios e pavões. Assim, o rei Salomão excedeu todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. E toda a terra procurava Salomão para ouvir a sua sabedoria, a qual Deus havia posto em seu coração. E cada homem trazia o seu presente, vasos de prata e vasos de ouro, e vestes, e armadura, e especiarias, cavalos e mulas, uma proporção ano a ano. E Salomão reuniu carruagens e cavaleiros, e ele tinha 1.400 carruagens e 12.000 cavaleiros, os quais posicionou nas cidades as carruagens e junto ao rei em Jerusalém, e fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedros, que ele fez em abundância para serem com os sicômoros que estão no vale. E Salomão teve cavalos e fio de linho trazidos do Egito. Os mercadores do rei receberam o fio de linho no preço. E uma carruagem subia e saía do Egito por 600 shequels de prata e um cavalo por 150. E assim, para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria, eles os retiravam pelos seus meios. 1 Reis 11. O rei Salomão parou. O rei Salomão, porém, amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, mulheres dos Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônios e dos heteus, das nações acerca das quais o Senhor disse aos filhos de Israel: a elas não entrareis, tampouco elas entrarão a vós, porquanto certamente elas desviarão o vosso coração atrás dos seus deuses. Salomão se apegou a estas em amor, e ele teve 700 esposas, princesas e 300 concubinas, e as suas esposas desviaram seu coração. 1 Reis 11. O rei Salomão, porém, amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, mulheres dos Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônios e dos heteus, das nações acerca das quais o Senhor disse aos filhos de Israel: a elas não entrareis, tampouco elas entrarão a vós, porquanto certamente elas desviarão o vosso coração atrás dos seus deuses. Salomão se apegou a estas em amor, e teve 700 esposas princesas e 300 concubinas, e as suas esposas desviaram seu coração, porquanto sucedeu, quando Salomão era idoso, que as suas esposas desviaram o seu coração atrás de outros deuses. E o seu coração não foi perfeito diante do Senhor seu Deus, como foi o coração de Davi, o seu pai. Porque Salomão foi atrás de Astarote, a deusa dos Sidônios, e atrás de Milcom, a abominação dos Amonitas. E Salomão fez o mal à vista do Senhor, e não seguiu inteiramente o Senhor, como fez Davi, o seu pai. Então Salomão edificou um lugar alto para Quemos, a abominação de Moabe, no outeiro que está diante de Jerusalém, e para Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E de igual modo ele fez para todas as suas esposas estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam para os seus deuses. E o Senhor ficou irado com Salomão, porque o seu coração foi desviado do Senhor Deus de Israel, o qual lhe havia aparecido 2 vezes e acerca disto lhe havia ordenado que não deveria andar após outros deuses. No entanto, ele não guardou aquilo que o Senhor lhe ordenou. Porquanto o Senhor disse a Salomão: visto que isto se deu contigo, e não guardaste o meu pacto e os meus estatutos, os quais te ordenei, certamente rasgarei o reino de ti, e o darei ao teu servo. Não obstante, nos teus dias, isto não farei por causa de Davi, o teu pai, mas o rasgarei da mão do teu filho. Todavia não rasgarei todo o reino, mas darei uma tribo ao teu filho por causa de Davi, o meu servo, e por causa de Jerusalém, o qual tenho escolhido. E o Senhor levantou um adversário para Salomão, Hadad, o Edomita. Ele era semente do rei em Edom. Porque sucedeu quando Davi esteve em Edom, e Joabe, o capitão do exército, havia subido para sepultar os mortos, depois dele ter ferido todo macho em Edom.
Por 6 meses Joabe permaneceu ali com todo Israel, até ser destruído todos os machos em Edom, que Hadade fugiu, e ele e alguns edomitas dos servos dos seus pais consigo, para entrarem no Egito. Hadade sendo ainda uma pequena criança. E eles se levantaram de Midian e vieram a Parã. E tomaram consigo homens de Parã e vieram ao Egito, até Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa e lhe determinou provisões e lhe deu terra. E Hadade achou grande favor à vista de Faraó, de modo que ele lhe deu por esposa a irmã de sua própria esposa, a irmã de Táfnis, a rainha. E a irmã de Táfnis lhe gerou Genubate, o seu filho, ao qual Táfnis amamentou na casa de Faraó. E Genubate esteve na casa de Faraó entre os filhos de Faraó. E quando Hadade ouviu que Joabe, o capitão do exército, estava morto, Hadade disse a Faraó: Deixa-me partir para que possa seguir o meu próprio país. Então Faraó lhe disse: Mas o que te faltou comigo para que procures ir para o teu próprio país? E ele respondeu: Nada, todavia deixa-me ir de qualquer forma. E Deus lhe levantou um outro adversário, Rezon, o filho de Eliada, o qual fugiu do seu senhor Hadadezer, rei de Zobá, e ele reuniu consigo homens e se tornou capitão sobre um bando, quando Davi matou os de Zobá. E eles foram para Damasco, e nela habitaram e reinaram em Damasco. E ele foi um adversário para Israel todos os dias de Salomão, além do mal que Hadade fez. E ele detestou Israel e reinou sobre a Síria. E Jeroboão, o filho de Nebate, um efrateu de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe tinha o nome de Zeruia, uma viúva, também levantou a sua mão contra o rei, e esta era a causa pela qual ele levantou a sua mão contra o rei. Salomão edificou Milo e reparou as brechas da cidade de Davi, o seu pai. E o homem Jeroboão era um homem poderoso e valente, e Salomão, vendo no moço que ele era indutrioso, fez dele governante sobre todo. E não andaram nos meus caminhos, para fazerem aquilo que é certo aos meus olhos, para guardar os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, o seu pai. Todavia não retirarei o reino inteiro da sua mão, mas farei dele príncipe todos os dias da sua vida, por causa do meu servo Davi, a quem escolhi, porque ele guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. No entanto, removerei o reino da mão do seu filho, e darei a ti, a saber, 10 tribos, e ao seu filho darei uma tribo, para que Davi, o meu servo, possa ter sempre uma luz diante de mim em Jerusalém, cidade que escolhi para ali colocar o meu nome, e te tomarei, e tu reinarás segundo tudo o que a tua alma desejar, e serás rei sobre Israel, e o será, se tu atentares a tudo o que te ordeno, e andares nos meus caminhos, e fizeres aquilo que for reto à minha vista, para guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como Davi, o meu servo, que serei contigo, e te edificarei uma casa segura, como edifiquei para Davi. E darei para ti Israel, e por isso afligirei a semente de Davi, mas não para sempre, porquanto Salomão procurou matar Jeroboão. E Jeroboão se levantou e fugiu para dentro do Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até a morte de Salomão. E o restante dos atos de Salomão e tudo o que ele fez e a sua sabedoria, não estão eles escritos no livro dos atos de Salomão? E o tempo que Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel foi de 40 anos. E Salomão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, o seu pai. E Roboão, o seu filho, reinou em seu lugar. 1 Reis 12.
E Roboão foi para Siquém, porque todo o Israel havia vindo a Siquém para fazê-lo rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isto, pois estava no Egito, para onde tinha fugido da presença do rei Salomão, onde habitava, e de onde mandaram chamá-lo, veio com toda a congregação de Israel e falaram a Roboão, dizendo: O teu pai fez o nosso jugo doloroso. Agora, portanto, faz mais leve o serviço doloroso do teu pai e o seu jugo pesado que ele pôs sobre nós, e te serviremos. E ele lhes disse: Parti por mais 3 dias. Depois retornai a mim. E o povo partiu. E o rei Roboão consultou os homens velhos que estavam diante de Salomão, o seu pai, enquanto ele ainda vivia, e disse: Como vós me aconselhais para que eu possa responder a estas pessoas? E eles lhe falaram, dizendo: Se fores um servo para este povo neste dia, e servi-los, e respondê-los, e falares boas palavras a eles, então eles serão seus servos para sempre. Ele, porém, abandonou o conselho dos velhos, o qual eles lhe tinham dado, e consultou os moços que haviam crescido com ele, e que estavam de pé diante dele, e disse-lhes: Que conselho vós dais, para que nós possamos responder a este povo que falou comigo, dizendo: Alivia o jugo que o teu pai pôs sobre nós? E os moços que haviam crescido com ele lhes falaram, dizendo: Assim falarás a estas pessoas que falaram contigo, dizendo: O teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu o aliviaste sobre nós. Assim tu dirás a eles: O meu dedo mínimo será mais grosso do que os lombos do meu pai. E agora, como o meu pai vos carregou com um jugo pesado, eu acrescentarei ao vosso jugo. O meu pai eu acrescentarei ao vosso jugo. O meu pai vos tem castigado com chicote, mas eu vos castigarei com escorpiões. Assim, Jeroboão e todo o povo vieram até Roboão no 3º dia, como o rei havia ordenado, dizendo: Retornai a mim no 3º dia. E o rei respondeu ao povo de modo áspero e abandonou o conselho que os velhos lhe haviam dado. E falou-lhes segundo o conselho dos moços, dizendo: O meu pai fez o vosso jugo pesado, e eu acrescentarei ao vosso jugo. O meu pai também vos castigou com chicotes, mas eu vos castigarei com escorpiões. Porquanto o rei não atentou ao povo, porque a causa era do Senhor, que ele pudesse cumprir o seu dizer, o qual o Senhor falara a Jeroboão, filho de Nebate, por Aías, o Silonita. Assim, quando todo Israel viu que o rei não atentava a eles, o povo respondeu ao rei, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Tampouco temos nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, agora olha para a tua própria casa, Davi. Assim, Israel partiu para as suas tendas. Mas quanto aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, Roboão reinou sobre eles. O rei Roboão enviou Adorão, que esteve sobre o tributo, e todo o Israel o apedrejou com pedras, e ele morreu. Por isso, o rei Roboão apressou-se em subir da sua carruagem para fugir para Jerusalém. Assim, Israel se rebelou contra a casa de Davi até este dia. E sucedeu quando todo Israel ouviu que Jeroboão havia retornado, que eles mandaram chamá-lo até a congregação, e o fizeram rei sobre todo Israel. E não houve nenhum que seguisse a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. E quando Roboão tinha vindo a Jerusalém, ele reuniu toda a casa de Judá com a tribo de Benjamim, 180.000 homens seletos, os quais eram guerreiros para lutar contra a casa de Israel, para trazer o reino de volta a Roboão. O filho de Salomão, contudo, a palavra de Deus veio a Semaías, o homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, o filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e Benjamim, e ao remanescente do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem lutareis contra os vossos irmãos, os filhos de Israel.
Retornai cada homem à sua casa, porquanto esta coisa é da minha parte. Eles, portanto, atentaram às palavras do Senhor e retornaram segundo a palavra do Senhor. Então Jeroboão edificou Siquém, no monte Efraim, e nela habitou. E saiu dali e edificou Penuel. E Jeroboão disse no seu coração: agora o reino retornará à casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém. Então o coração deste povo retornará ao seu senhor, a saber, a Roboão, rei de Judá. E eles me matarão e irão novamente a Roboão, rei de Judá. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: é demais para vós subirdes a Jerusalém. Eis aqui os teus deuses, ó Israel, os quais te tiraram da terra do Egito. E ele pôs um em Betel e o outro pôs em Dan. E isso se tornou em pecado, pois o povo foi adorar diante de a saber, em Dan. E ele fez uma casa dos lugares altos, e fez sacerdotes dos menores dentre o povo, os quais não eram dos filhos de Levi. E Jeroboão ordenou uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês, semelhante à festa que existe em Judá. E ele ofereceu sobre o altar, assim fez em Betel, sacrificando aos novilhos que ele havia feito, e pôs em Betel os sacerdotes nos lugares altos, os quais ele havia feito. Assim ele ofereceu sobre o altar que havia feito em Betel no 15º dia do 8º mês, a saber, no mês que ele havia imaginado no seu próprio coração, e ordenou uma festa para os filhos de Israel, e ofereceu sobre o altar e queimou incenso. 1 Reis 13. E eis que veio ali um homem de Deus, oriundo de Judá, pela palavra do Senhor, até Betel. E Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. E ele gritou contra o altar na palavra do Senhor e disse: ó altar, altar, assim diz o Senhor: eis que uma criança nascerá à casa de Davi, de nome Josias, e sobre ti ele oferecerá os sacerdotes dos lugares altos que queimam incenso sobre ti, e os ossos dos homens serão queimados sobre ti. E ele deu um sinal no mesmo dia, dizendo: este é o sinal do qual o Senhor falou. Eis que o altar será rasgado, e as cinzas que estiverem sobre ele serão derramadas. E sucedeu quando o rei Jeroboão ouviu os dizeres do homem de Deus, o qual havia gritado contra a casa em Betel, que ele estendeu a sua mão sobre o altar, dizendo: apanhai-o. E a sua mão, a qual estendeu contra ele, secou-se, de modo que não conseguiu recolhê-la novamente a si. O altar também foi rasgado, e as cinzas derramadas do altar, segundo o sinal que o homem de Deus tinha dado pela palavra do Senhor. E o rei respondeu e disse para o homem de Deus: suplica agora a face do Senhor teu Deus, e ora por mim, para que a minha mão possa ser restaurada novamente a mim. E o homem de Deus buscou o Senhor, e a mão do rei lhe foi novamente restaurada. E se tornou como era antes. E o rei disse ao homem de Deus: vem para casa comigo e refresca-te, e eu te darei uma recompensa. E o homem de Deus disse ao rei: se tu me deres metade da tua casa, nela não entrarei contigo, nem comerei pão, tampouco beberei água neste lugar, porque assim me foi incumbido pela palavra do Senhor, dizendo: não comas pão, nem bebas água, tampouco retornes pelo mesmo caminho pelo qual vieste. Assim ele foi por outro caminho e não retornou pelo caminho que veio a Betel. Ora, um velho profeta habitava ali em Betel, e os seus filhos vieram e lhe contaram todas as obras que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel, as palavras que ele havia falado ao rei. Eles também as contaram a seu pai. E disse-lhes seu pai por qual caminho ele se foi, porquanto os seus filhos haviam visto por qual caminho o homem de Deus, o qual veio de Judá, havia se ido. E ele disse aos seus filhos: selai-me o jumento.
Assim, eles lhe selaram ao jumento e seguiu montado sobre ele. E foi atrás do homem de Deus, e o encontrou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: És tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: Sou eu. Então lhe disse: Vem para casa comigo e come pão. E ele disse: Não posso retornar contigo, nem entrar contigo. Tampouco comerei pão ou beberei água contigo neste lugar, porque foi-me dito pela palavra do Senhor: Tu não comerás pão, nem beberás água ali, tampouco retornarás pelo caminho que vieste. Ele lhe disse: Eu também sou um profeta, como tu o és. E um anjo falou comigo pela palavra do Senhor, dizendo: Traze-o de volta contigo para dentro da tua casa, para que ele possa comer pão e beber água. Ele, porém, mentiu-lhe. Assim voltou com ele e comeu pão na sua casa e bebeu água. E sucedeu, enquanto eles estavam assentados à mesa, que a palavra do Senhor veio ao profeta que o trouxe de volta. E ele gritou ao homem de Deus que vinha de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, porquanto tens desobedecido a palavra do Senhor, e não tens guardado o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, mas retornaste e comeste pão e bebeste água no lugar no qual o Senhor te disse: Não comas pão nem bebas água, a tua carcaça não virá ao sepulcro dos seus pais. E sucedeu, depois que ele havia comido pão e depois que havia bebido, que ele selou para si o jumento, a saber, para o profeta que fizera voltar. E quando ele se foi, um leão o encontrou junto ao caminho e o matou. E a sua carcaça foi lançada no caminho, e o jumento permaneceu de pé junto a ela. O leão também ficou de pé junto à carcaça. E eis que homens passavam, e viram a carcaça jogada no caminho, e o leão de pé junto à carcaça. E eles vieram e contaram isto na cidade onde habitava o velho profeta. E quando o profeta que o trouxe de volta no caminho ouviu acerca disto, ele disse: É o homem de Deus que foi desobediente à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, o qual o rasgou e o matou, segundo a palavra do Senhor, a qual ele lhe falou. E ele falou aos seus filhos, dizendo: Selai-me um jumento, e eles selaram para ele. E ele foi e encontrou a sua carcaça jogada no caminho, e o jumento e o leão de pé junto à carcaça. O leão não havia comido a carcaça, nem despedaçado o jumento. E o profeta tomou a carcaça do homem de Deus e a colocou sobre o jumento e a trouxe de volta. E o velho profeta veio até a cidade para prantear e sepultá-lo. E ele colocou a sua carcaça no seu próprio sepulcro. E prantearam sobre ele, dizendo: Ai, meu irmão! E sucedeu, depois dele o ter sepultado, e ele falou aos seus filhos, dizendo: Quando eu estiver morto, sepultai-me no sepulcro no qual o homem de Deus está sepultado. Colocai os meus ossos ao lado dos seus ossos, porquanto se cumprirá o que, pela palavra do Senhor, clamou contra o altar em Betel, e contra todas as casas dos lugares altos que estão nas cidades de Samaria. Depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. No entanto, mais uma vez fez dos menores do povo sacerdotes dos lugares altos. Qualquer um que quisesse, ele o consagrava, e este se tornava um dos sacerdotes nos lugares altos. E esta coisa se tornou pecado para a casa de Jeroboão, para cortá-la e destruí-la da face da terra. 1 Reis 14. Naquele tempo, Abias, o filho de Jeroboão, caiu enfermo. E disse Jeroboão à sua esposa: Levanta-te, rogo-te, e disfarça-te, para que não sejas reconhecida como esposa de Jeroboão. E vai-te a Siló, eis que ali estará Aías o profeta, o qual me contou que eu deveria ser rei sobre este povo. E leva contigo 10 pães e bolos secos e um cântaro de mel, e vai-te até ele, e ele te contará o que sucederá à criança. E a esposa de Jeroboão assim o fez, e se levantou e foi até Siló, e chegou à casa de Aías. Porém, Aías não conseguia enxergar, porque os seus olhos estavam escurecidos em função da sua idade. E o Senhor disse a Aías: Eis que a esposa de Jeroboão vem te consultar sobre o seu filho, porque ele está enfermo. Assim e assim tu dirás a ela, porque será quando ela entrar que fingirá ser uma outra mulher.
E foi assim quando Aías ouviu o som dos seus pés enquanto ela entrava pela porta. E ele disse: Entra tu, esposa de Jeroboão, por que finges ser outra pessoa? Porque sou enviado a ti com notícias pesadas. Vai e diz a Jeroboão: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Porquanto te exaltei dentre o povo, e fiz de ti príncipe sobre o meu povo Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e o dei a ti, tu, porém, não tens sido como o meu servo Davi, que guardava os meus mandamentos, e que me seguia de todo o seu coração, para fazer somente aquilo que era reto aos meus olhos. Mas tens feito o mal sobre tudo o que esteve diante de ti, porque tens ido e feito para ti outros deuses e imagens derretidas para me provocar a ira. E tens me lançado nas tuas costas, portanto, eis que trarei o mal sobre esta casa de Jeroboão. E cortarei de Jeroboão aquele que mija contra a parede, tanto o escravo como o livre diz em Israel. E lançarei fora o remanescente da casa de Jeroboão, semelhante ao homem que retira o esterco, até que todo se acabe. Aquele que morrer de Jeroboão na cidade, os cães comerão, e aquele que morrer no campo, as aves do céu comerão, porquanto o Senhor o falou. Levanta tu, portanto, vai-te à tua própria casa, e quando o teu pé entrar na cidade, a criança há de morrer. E todo Israel pranteará por ele e o sepultará, pois de Jeroboão somente ele virá ao sepulcro. Porque nele encontrou-se algo bom para com o Senhor, Deus de Israel, da casa de Jeroboão. Além disso, o Senhor lhe levantará um rei sobre Israel, que cortará a casa de Jeroboão naquele dia. Que digo eu? Há de ser já, porque o Senhor ferirá Israel como um junco é sacudido na água, e ele arrancará Israel desta boa terra, a qual ele deu aos seus pais, e os espalhará além do rio, porque eles fizeram os seus bosques, provocando o Senhor a ira. E ele desistirá de Israel por causa dos pecados de Jeroboão, que pecou e que fez Israel pecar. E a esposa de Jeroboão se levantou e partiu, e chegou a Tirza. E quando ela chegou à soleira da porta, a criança morreu. E eles a sepultaram, e todo Israel pranteou por ela, segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou pela mão do seu servo Aías, o profeta. E o restante dos atos de Jeroboão, como ele guerreou e como ele reinou, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. E os dias nos quais Jeroboão reinou foram 22 anos. E ele dormiu com seus pais, e Nadab, o seu filho, reinou no seu lugar. E Roboão, o filho de Salomão, reinou em Judá. Roboão tinha 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para lhe colocar o seu nome. E o nome da sua mãe era Naamá, uma amonita. E Judá fez o mal à vista do Senhor, e eles o provocaram ciúmes com os pecados que haviam cometido, acima de todos os que os seus pais haviam feito. Porque eles também construíram lugares altos e imagens e bosques em todo outeiro elevado e debaixo de toda árvore verde. E havia também sodomitas na terra, e eles faziam de acordo com todas as abominações das nações que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. E sucedeu no 5º ano do rei Roboão que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. E ele tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Ele tomou tudo. E ele tomou todos os escudos de ouro que Salomão havia feito. E o rei Roboão fez no seu lugar escudos de bronze, e os entregou nas mãos do chefe da guarda, a qual guardava a porta da casa do rei. E assim foi quando o rei entrou na casa do Senhor, que a guarda os ergueu e os trouxe de volta para a câmara da guarda. Ora, o restante dos atos de Roboão e tudo o que ele fez não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Judá.
E houve guerra entre Roboão e Jeroboão durante todos os seus dias. E Roboão dormiu com os seus pais e foi sepultado com os seus pais na cidade de Davi. E o nome da sua mãe era Naamá, uma amonita. E Abias, seu filho, reinou em seu lugar. 1 Reis 15. Ora, no 18º ano do rei Jeroboão, o filho de Nebate, reinou Abias sobre Judá. 3 anos reinou ele em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Maaca, a filha de Absalão. E ele reinou em todos os pecados do seu pai, os quais ele havia cometido antes dele. E o seu coração não foi perfeito diante do Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, o seu pai. Todavia, por causa de Davi, o Senhor, seu Deus, deu-lhe uma lâmpada em Jerusalém, para levantar o seu filho depois dele e estabelecer Jerusalém, porque Davi fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, e não se desviou de nenhuma coisa que ele lhe ordenou todos os dias da sua vida, salvo somente na questão de Urias, o heteu. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão durante todos os dias da sua vida. Ora, o restante dos atos de Abias e tudo o que ele fez não estão escritos nas crônicas no livro das crônicas dos reis de Judá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão, e Abias dormiu com os seus pais, e eles o sepultaram na casa de Davi, e Asa, o seu filho, reinou em seu lugar. E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, reinou Asa sobre Judá. E 41 anos reinou ele em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Maaca, a filha de Absalão. E Asa fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Como fez Davi, o seu pai. E ele retirou os sodomitas da terra e removeu todos os ídolos que os seus pais haviam feito. E também Maaca, a sua mãe, ele removeu da posição de rainha, porque ela havia feito um ídolo em um bosque. E Asa destruiu o seu ídolo e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os lugares altos, porém, não foram removidos. No entanto, o coração de Asa foi perfeito diante do Senhor todos os seus dias. E ele trouxe para dentro as coisas que o seu pai havia consagrado, e as coisas que ele mesmo havia consagrado para a casa do Senhor, prata e ouro e vasos. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. E Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou Ramá, para que ele não deixasse que ninguém saísse ou entrasse junto a Asa, o rei de Israel. Enquanto Asa tomou toda a prata e o ouro que foram deixados nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e os entregou na mão dos seus servos. E o rei Asa os enviou para Ben-Hadad, o filho de Tabrimon, o filho de Rezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: há um pacto entre mim e ti, e entre o meu pai e o teu pai. Eis que tenho enviado a ti um presente de prata e ouro. Vem e quebra o teu pacto com Baasa, rei de Israel, para que eles possam partir de mim. Assim, Ben-Hadad atentou ao rei Asa e enviou os capitães dos exércitos, os quais ele tinha contra as cidades de Israel, e feriu Ijon e Dan, e Abel Bet-Maaca, e toda a Quinerete, com toda a terra de Naphtali. E sucedeu quando Baasa ouviu isto, que ele abandonou a construção de Ramá e habitou em Tirza. Entre o rei Asa fez uma proclamação por todo o Judá. Então o rei Asa fez uma proclamação por todo o Judá. Ninguém estava isento, e eles removeram as pedras de Ramá e a sua madeira com a qual Baasa havia edificado, e o rei Asa construiu com elas Geba de Benjamim e Mispá. O restante dos atos de Asa e todo o seu poder e tudo o que ele fez e as cidades que edificou não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Todavia, no tempo de sua idade avançada, ele ficou enfermo dos seus pés. E Asa dormiu com os seus pais e foi sepultado
com os seus pais na cidade de Davi, o seu pai, e Josafá, o seu filho, reinou em seu lugar. E Nadab, o filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no 2º ano de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. E ele fez o mal à vista do Senhor, e andou no caminho do seu pai, e no seu pecado com o qual fez Israel pecar. E Baasa, o filho de Aías, da casa de Issacar, conspirou contra ele, e Baasa o feriu em Gibeton, o qual pertencia aos filisteus, porque Nabade e todo Israel lançaram cerco a Gibeton. Bem no 3º ano de Asa, rei de Judá, Baasa o matou, e reinou em seu lugar. E sucedeu, quando ele reinava, que feriu toda a casa de Jeroboão. Ele não deixou a Jeroboão nada que respirasse, até que lhe destruísse, segundo o dizer do Senhor, o qual ele falou pelo seu servo Aías, o Silonita, por causa dos pecados de Jeroboão, os quais ele pecou, e nos quais fez Israel pecar, pela sua provocação com a qual ele provocou o Senhor Deus de Israel a ira. Ora, o restante dos atos de Nadab e tudo o que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. No 3º ano de Asa, rei de Judá, Baasa, o filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza, 24 anos. E ele fez o mal à vista do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado com o qual fez Israel pecar. Amém.